Confiamos que Deus corresponderá com a fé, a confiança de cada irmão que está aqui presente, como também aqueles que estão nesses meios que Deus nos concedeu para assim levarmos aquilo que nós cremos até eles, através destas emissoras amigas e também a internet. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. Depois a irmã Neidila estará cantando Seguir a Jesus. Muito ungido os hinos. Vocês cumpriram a vossa parte, né? Agora vamos ver Deus selando em nossos corações algo mais. Livro de Jó, capítulo 1, verso 12 em diante. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Se referindo àquilo que era de Jó. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Te pedimos, ó Deus, que esse Espírito Santo que atuou desta forma tão especial na vida daquele servo do Senhor, possa também atuar em nossas vidas, como tem feito o Senhor, ante as maiores contradições. Continuamos perdendo, cada dia perdendo mais.
Mas na medida que estamos perdendo aqui, estamos ganhando lá. Porque aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, ganhá-la. São palavras do Senhor, são palavras de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Damos graças a Deus porque temos perdido valores pessoais, dotes pessoais. Não temos nada para oferecer ao Senhor, exceto suspiros, ais e louvores em meio às tribulações. Mas é certo e absolutamente correto que é nesta fraqueza é que a tua força se aperfeiçoa. Agradecemos por essa perfeita força em uma perfeita debilidade. Encomendamos, ó Deus, a vida de cada pessoa que nos ouve nas tuas mãos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, e se todos te deixarem, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, envolvido em escuridão, tu ali já caminhaste e me toma pela mão. Se encontrar as amarguras e apertar a tentação, tu também foste tentado e sofreste a provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, e se todos te deixarem, eu te sigo até o fim. Deus continue abençoando a irmã no seu louvor. O Espírito está advertindo hoje de uma maneira muito especial. Ignore a tudo e a todos e viva a mensagem. Esta é a única maneira de um eleito ajudar a outro.
A preocupação não tem nenhuma virtude. Acredito que vocês que têm se casado mais recentemente já descobriram que seus maridos e suas esposas têm bom coração. É uma boa e grande descoberta. Um bom coração cobre uma multidão de defeitos. Isso não resta dúvida, porque ali está o comandante da vida. Mas nós temos, em princípio, uma meditação tanto realista, dura. Se fôssemos dar um tema, usaríamos esta frase do profeta de Deus para esta era, na revelação do terceiro selo do Apocalipse, parágrafo 96. Tudo está ao contrário. Tudo está ao contrário. Ora, uma vez tudo estando ao contrário, justifica-se as murmurações, as conspirações, as revoltas, as porfias, as contendas, as guerras. Justifica bem entendido para aqueles que não têm esse bom coração que o nosso irmão Jó tinha. Então, essa recomendação diz respeito a uma convicção individual própria de sua predestinação, de sua eleição. O seu arrebatamento é inegociável. Não tem como negociá-lo com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com sua mãe, com seu pai. Então, tem que ignorar a tudo e a todos e viver a mensagem. Tudo está ao contrário. Tudo. Esta era viaja na contramão. E nesta revelação dos selos, sendo a série, a mensagem mais sobressalente do profeta de Deus para esta era, que o identifica como o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Ele mostra esse caos político, social, religioso. Tudo está ao contrário. Se veste ao contrário da palavra de Deus. Estuda-se de uma forma contrária à palavra de Deus. Se alimenta, come e bebe de uma forma contrária, contrariando leis que Deus criou.
No âmbito espiritual, é uma catástrofe sem precedente. Sem precedente. Não houve outra era anterior tão caótica como esta. É uma humanidade suicida. E por que não dizer demente? Contrário, veja só, viajar contrário, de uma forma contrária, na contramão, contra a divindade. Nós temos algo a nosso favor muito profundo, que é fundamental. Nós não estamos viajando. Nós, eu me refiro àqueles que procuram viver a mensagem, ignorando a tudo. Estamos viajando a favor da palavra. Na mesma direção dos apóstolos e dos profetas. Jesus disse para o então Saulo de Tarso: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti viajar na contramão com a divindade. Veja só, o adultério espiritual, a fornicação espiritual, não tem reversão para ela. Toda situação social, física, terrena, moral, tem retorno. Mas a espiritual não. A grande meretriz caiu, selou sua queda no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Ela se deitou com os reis da terra, está deitada e tomando um cálice de fornicação. A filha de Herodias representa os sistemas, dançando diante do Estado, agradando o Estado, porquanto são filhas dela, tendo algo em comum que também é fundamental. Você tem que sair dela. Preste bem atenção, você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez. Você já leu no Apocalipse: sai dela, povo meu. Se você pertence ao povo de Deus, você sai. Sai dessa doutrina das três pessoas distintas, que isso é contramão com a divindade. Você está viajando contramão. Quando Jesus disse: eu sou o primeiro e o último, nenhum homem, nenhum pseudo-intelectual tem direito de dizer que ele é segundo, a menos que seja um delinquente espiritual. Sem essa revelação, jamais ele será o primeiro, terá o primeiro lugar, como ele próprio recomendou: buscai a Deus em primeiro lugar, seu reino, a sua justiça, e depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele é o primeiro. Ele fecha parênteses, sendo também o último, porque muitos há que começam
Paulo escreveu isso aos Gálatas. Começaram no espírito, insensatos, pela graça, mas logo caíram da graça. Não fecharam parênteses. Não tiveram o primeiro e o último, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você terá que fazer, aceitar, colocá-lo em primeiro lugar acima de tudo que você julga de necessário em sua vida. Esse tem que fazer é um imperativo do próprio Espírito Santo que você tem. É espontâneo, é voluntário, é por prazer. Esses sistemas organizacionais cauterizam as consciências, satisfazem o instinto religioso de adoração. No entanto, colocando os lares, as mulheres, os homens, as próprias crianças, a adolescência, para viajarem na contramão. Tudo está ao contrário. Tudo está ao contrário. Na verdade, nós temos uma vida como a de Jó, conforme acabamos de ler, que tudo ficou ao contrário de repente. Mas uma coisa, antecipadamente, queremos destacar: que ele nunca viajou contrário à divindade. A ponto do profeta desta era mostrar com muita luz como lhe é peculiar, próprio. E Jó tinha problemas aqui embaixo, mas não tinha problemas lá em cima. Essa é a condição que realmente deve ser almejada. Quando se deseja, quando se coloca em meta um alvo de ser alguma coisa, dedica-se tudo que tem, sacrifica tudo que é, tudo que tem, sacrifica até o espiritual, em detrimento. Aliás, é isso mesmo. Sacrifica em detrimento ao espiritual, pelo natural, pelo terreno. E isso vem, de fato, alimentar a natureza terrena. Quando do mesmo ventre saíram dois filhos, um chamado Esaú, outro chamado Jacó, com uma peleja logo no nascimento, pela primogenitura. Deus, antes que Esaú e Jacó fizesse bem ou mal, aborreceu Esaú e amou a Jacó. O Esaú sempre viajou na contramão, começando por vender displicentemente, sem nenhum interesse, se dobrar diante de uma circunstância de estômago,
passageira. Porventura ele morreria de fome? Não. Por que então tinha que negociar a sua primogenitura? Porque ele representa a natureza que viaja contrário. Enquanto que Jacó, cujo nome não é muito bom o seu significado, trapaceiro, mas Deus o amou como Israel, não como Jacó. Antes que ele nascesse, Deus sabia qual seria o nome dele, real e verdadeiro, quando ele lutasse como um príncipe, pelo essencial. Foi quando ele ignorou todas as razões e desceu para o vale de Jaboque e lutou. Você não tem direito de pôr em dúvida, em questionamento, o destino de sua alma. Aí está em você Esaú e Jacó. Esaú só viaja contramão. Paulo disse: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É aborrecida, portanto, por Deus. Mas o Israel que está em nós, esse lutador pelo sinal, esse lutador pela vida eterna, Deus ama. Você já pensou uma pessoa aborrecer a quem Deus ama? Normalmente quem aborrece a quem Deus ama passa a amar a quem Deus aborrece. É fatal, é natural. Quem aborrece a quem Deus ama, sumariamente passa a amar a quem Deus aborrece. O mundo religioso aborrece o profeta desta era, aborrece essa mensagem, aborrece religiosamente, espiritualmente, quando ela é a essência do amor de Deus. Que viagem terrível, que catástrofe viajar contramão, logo contra a divindade. Batizar uma pessoa, entregue, ela entregou sua vida nas mãos de um ministro. E ele desce com ela as águas e faz esta declaração, essa cerimônia, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer pessoa de bom senso diria para esse ministrante: escuta aqui, o senhor falou que me batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o senhor não usou o nome. O senhor está na contramão. Isso é uma loucura. Há infrações de trânsito que custam apenas uma multa, mas há outras que custam vidas.
consequências fatais. Então veja só que declaração tremenda. Tudo está ao contrário. Mas nós temos de pensar as coisas como elas são. Eu quero ver aqui na mensagem Doenças e Aflições, parágrafo 31, a última frase do parágrafo. Ninguém pode fazer nada. Tudo está ao contrário. E ninguém pode fazer nada. Ninguém pode consertar filhos. Ninguém pode consertar esposas. Ninguém pode consertar esposos. A lei não conserta marginais. Os governos não são governos mais. Não são governantes, são governados. A democracia, que é o sistema de Deus, virou uma bandalheira, um caos de injustiças sociais, de privilégio de grupos. E uma casa que legisla leis está fazendo à custa de pagamentos altíssimos, caríssimos, chamando isto de serviço à pátria. Essa é a condição que realmente tinha que estar o mundo. Não é, como dizem, a nível de Brasil, de terceiro mundo, de segundo mundo, primeiro mundo, como assim chamam. Todos estão na mesma condição e ninguém pode fazer nada, simplesmente se dobrar. Não podem resistir à nova moda. Não podem resistir e por isso oficializam e defendem. Mas veja só, o profeta diz: tudo tem que vir de Deus. Tudo tem que vir de Deus. Isso que você está precisando, necessitando, tem que vir de Deus, ou então você estará viajando na contramão. Resultado, olha o resultado. A frustração inevitável. É inevitável. E resulta em medo. Medo. Somente medo. O que leva o povo, o homem, a se acovardar. Veja aqui. Aliás, aqui está, parágrafo 9 da mensagem, o caminho de Deus feito para nós. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Bom, eu dirijo há 40 e tantos anos. Até aqui, Ebenezer, nunca deu uma trombada,
nunca capotei um carro, sempre cheguei, mas eu já facilitei muito, eu já entrei em contramão. E quando você entra em contramão, na contramão, você não tem segurança, enquanto você não sai dela. Você está inseguro. Porque tudo pode acontecer além de um guarda estar ali de trás do poste. Você invade o sinal, o semáforo, não é com segurança. Existe uma lei aqui dentro, que mesmo estando acostumado a fazer isto, cauterizado, ainda que seja pequeno o derrame, mas ele existe, derrame de adrenalina. Há uma expectativa, e por que não dizer uma expectação? E o guarda manda parar e diz: se você não viu o sinal fechado, eu vi, senhor guarda, eu não vi, foi o senhor. Não há segurança. Você sabe quando você sai de casa na contramão. Alunos, eu não vou pedir ninguém para levantar a mão, não precisa ter medo, que já colaram na escola. O profeta condena isso veementemente. Isso é uma questão que envolve personalidade, a entrevista de hoje de manhã. Mas quem pode sujeitar-se a uma prova e usar da cola sem derramar adrenalina? Ninguém pode mentir sem derramar adrenalina. Oh meu Deus, eu estou com pressa de sair desta contramão. Pode vir uma coisa muito pesada lá. Pode vir uma jamanta carregada e esbagaçar tudo, destruir tudo, sem nenhuma chance de pagar a multa. A multa é a própria vida ceifada. Pense no espiritual. Pregadores, pensem nisto. Resultado: medo. Medo, insegurança, instabilidade emocional, desequilíbrio emocional. Por quê? A gente admira muito quando Billy Paul, o homem que mais viu milagres no mundo todo, filho do irmão Branham, disse: o que mais me chamou a atenção no ministério do meu pai foi o equilíbrio que ele tinha nas situações. Fossem quais fossem, ele se mantinha equilibrado, não fazia alvoroço, não dava ataque nervoso. Mas sabe o que é isso? A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. E para tanto, ele te inspira a viajar na contramão. E por isso,
tudo está ao contrário. Aqui nós temos a influência de um homem sobre o outro, mensagem poderosa do profeta desta era. Parágrafo 90. Algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. E aquilo em que estávamos confiados fracassa. Sonhos, castelos foram de água abaixo. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristezas nos atingir. Não precisamos ter uma revelação que estamos falando nesse instante a pessoas decepcionadas, tristes, enfermas. Tudo o que eu quero, meu Deus, é uma chance na vida, é uma oportunidade. Ah, se eu pudesse voltar lá. A palavra, a pequenininha palavra, graça, significa favor imerecido. Mas ela não aceita abuso. A física não aceita ser violada. Você ultrapassa de uma maneira inconsequente. Fique sabendo, existe uma lei natural que, se vindo outro veículo de lá, a colisão é um dos piores acidentes de rodovia. Se chocam na velocidade que estão viajando e dificilmente resta sobrevivente. Não pode esperar romper a faixa dupla, não pode esperar. Tem que ultrapassar. E às vezes tem que ganhar um minuto na vida para perder a vida num minuto. Arrisca perder a vida num minuto ou em segundos para ganhar segundos na vida. Temos uma série de motoristas inconsequentes, irresponsáveis. O profeta chama isso de crime premeditado. Por quê? Você está viajando ao contrário. Quando você come, tomando refrigerante, você está na contramão, com sua própria saúde, com sua própria vida. Condenando o fumante, condenando o bebedor de cerveja e fazendo pior do que ele. Essa é uma verdade. Por isso, decepções, tristezas e enfermidades adquiridas com as próprias mãos, a história conta que o imperador César
estava assistindo o desfile do seu exército que voltara vitorioso de uma batalha, de uma guerra. E ao seu lado tinha uma cadeira especial para quem ele convidasse para sentar. E diz, irmão Brana, relatando essa história, que aqueles generais, heróis de guerra, poliram seus escudos e foram para o desfile. César ficou olhando, e naquele desfile passa então um soldado mancando, com o rosto todo marcado, uma situação horrorosa para se ver. Ele dá o sinal, venha cá. Onde você adquiriu essas marcas, essas cicatrizes? Ele disse, foi no campo de batalha. Assenta-te aqui ao meu lado. Viajar na mão também tem cicatrizes. Lutar pelo que é verdadeiro, pelo que é correto, pelo que é justo, causa, sem dúvida alguma, cicatrizes. Aí o profeta diz aqui no 88, nós queremos a cruz. Ela nos deixa a marca de Cristo. E Paulo disse, trago em meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Jesus. Você carrega no seu semblante, mulher, marcas. Marcas de Sara, marcas de Maria, marcas de Ana, de Raquel, de Rebeca. Eu não quero falar das outras que carregam marcas de outras pessoas terríveis, que viajaram só na contramão com o profeta de Deus. É o caso de Jezabel, que viajou na contramão, logo contra quem, meu Deus? Contra Elias. Veja a parada que esse mundo está pegando. Não é esse pregadorzinho chamado Joaquim Gonçalves, não. Você está viajando, é contra Elias. É contra o ministério do Filho do Homem. É contra o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. E vais continuar. Ai, que pressa de sair desta contramão. Oh, meu Deus, me ajuda. E aí, então, se pisa no acelerador. Decepções, tristezas, medo. Não tem ninguém mais tranquilo, descansado, senão aquele que realmente carrega a cruz do Evangelho, a cruz da mensagem. Na verdade, todos estão carregando cruzes, mas aquele que tem negado-se a si mesmo, segundo as palavras de Jesus, arcado com esta mensagem,
ignorando a tudo e a todos, procurando vivê-la indiferentemente de irmãs, de irmãos, de marido, de mulher, de filhos, de negócios, de escolas, de futuro, de tudo isto. Eu estava pensando ali no escritório, meu Deus, vocês concordam com isso, os pregadores? É uma oportunidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Vou falar a muitas pessoas, a milhares. E a maioria seguram nisso como entre a vida e a morte. Deleita-te, eleito de Deus. Deleita-te, eleita de Deus. Porque você tem encomendado o seu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor. Descansa, Ruth, porque o homem não terá paz enquanto não te redimir. Tudo está ao contrário para ela. Mas na hora que ela decidiu ficar com Noemi, ela entrou no trilho favorável à sua redenção. Você não pode continuar viajando contrário à sua redenção, contrário ao seu arrebatamento. Que tremenda decisão. Onde tu fores, irei eu também. Onde tu posares, eu também vou posar. O que você comer, eu como. O teu povo é meu povo, teu povo. Ai, Jesus, aleluia. Aqui estão meus pais, minhas mães, meus irmãos, meu povo, povo de Deus. Povo de Deus. Não, Ruth, não faça isto. Faça como órfã. Veja só que amor, que carinho. Despediu chorando. Vai, minha filha, vai. Mas não faça isso, Ruth. Troca meu nome, por favor. Não me chame Noemi, me chame de Mara. Eles sabiam o que significava Mara. Amargura. Eu quero essa amargura. Eu quero. Você viajou contramão para me buscar. E agora eu quero. Então descanse. Descanse, porque o Boaz não terá descanso enquanto não te redimir. Olha, quando as coisas começam a viajar ao contrário, o profeta diz aqui uma coisa tremenda que leva um cunho espiritual. Na mensagem eu ouvi, mas agora vejo. Parágrafo 92, capa azul. Agora Jó tinha algo errado com ele. Mas ele não podia obter inspiração. A pessoa fica sem inspiração. Aí é hora do diabo entrar nos seus amigos. Ele está dizendo aqui. E se você não tiver cuidado, aquela hora sua vida vira um barco redondo. Que é tanto palpite.
Quem vai casar é você, não é sua amiga. Ela não tem direito de estar cogitando a sua vida, especulando. Isso não é amiga. Isso não é amigo. Jó tinha algo errado com ele, mas ele não podia obter a inspiração. Ai meu Deus, quando se perde a inspiração, o que fazer e como fazer? Vende, por motivo de mudança, outdoor, luminoso a noite toda ali, o dia inteiro, mas quando a inspiração veio, põe fé para vencer naquilo lá no lugar disso. E lá está, isso aqui não está à venda. Não. Mas quando a inspiração vem, é o assim diz o Senhor, não é apenas uma visão. É assim diz o Senhor. Veio no seu coração? Faça. Tira o diabo, tira amigos da frente, ignore tudo e faça. Não veio no seu coração, não veio inspiração, não faça. Não se constranja. Não vá. Oh, glória a Deus. Isso estava preocupando, tirando suas virtudes. Quando você está com esse tipo de problema, é aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui. É nessa hora. É nesse momento que o diabo entra em cada amigo que você possui. E eles começam a dizer, isto é isto, isto é aquilo. Olha, me desculpem, mas às vezes a pessoa chega no escritório e diz, a irmã fulana me disse assim, eu falei, pois eu não tenho coragem de dizer. Ela deve ter um ofício bem superior ao meu. O irmão fulano, bom, ele deve ter um ofício bem superior ao meu. Quando você tenta resolver um problema que você não consegue, você fica culpado daquilo. Fica culpado. Isso é assim diz o Senhor. Então começaram a acusá-lo. É por isto, é por aquilo, é por isto outro, e isto vem na sua mente. O que há de errado comigo? Quando o telefone chama, eu já fico nervoso. Só restou eu para te dar a nova. Só restou eu para te dar a nova. Felizardo, grande missionário. Só restou eu para te dar a nova. Tem hora que parece que só restou você para dar a nova, para dar a notícia, para as suas confidências, para entrar no seu véu adentro. O profeta diz:
Se você recebe alguma coisa de Deus e se põe a falar aquilo, publicar aquilo, o diabo vem e deturpa tudo. Oh, deve ter sido uma coisa miserável para ele conhecer seus amigos que o acusaram. Satanás então sai e se une com o inimigo. É aí quando Satanás chega. Aqui. Sabe o que ele estava precisando? O profeta diz no 97. Ele queria ver se havia alguém que podia interceder por ele. Nós vimos hoje uma mãe lutadora, uma cristã genuína, por um sinal de Deus, assumindo o evangelista aqui em oração, adotando ele, para orar por ele. Ela não vai ingerir nunca na sua vida. Ela não tem essa delinquência, essa loucura. São muitas mulheres que fazem isto. São muitos homens que fazem isto. Pastor Amâncio tem um irmão que era daqui, saudoso, parece que eu esqueço o nome, me ajuda. Isso tudo tem Miro. Hã? Seu tio, Ruth. Ele orou intensamente, com lágrimas, 2 horas por mim, antes de morrer. Aqueles que pegam uma parada comigo, coitado, eu tenho dó deles. Não por causa de mim, mas tem um exército de crianças, de mulheres, de homens, sustentando vocês estão na mira. Esse ministério é de Deus. Ele queria ver se havia alguém que podia interceder por ele. Ele havia intercedido por tanta gente. No 97. Porém, agora haveria alguém que poderia falar por ele, parar por ele. Ao Daniel Cury. Pai, ele parou por mim lá na terra. Risca essas anotações. Limpa isso, Pai. A melhor resposta que você tem, que nós temos, é trabalho, é seguir em frente, é não parar para ouvir, colocar tampões nos ouvidos, tapar os ouvidos. Porém, alguém colocar sua mão em Jó, ou em um homem pecaminoso, e um Deus santo, e abrir o caminho? Se eu colocar minha mão nele, eu vou ficar muito tempo sem comer, sem pegar nada para tocar na minha boca. Poderia ele ir à sua casa e bater a porta? Abriria ele a porta e falaria com ele por algum tempo? Você abriria sua porta para Jesus? Como a viúva Sarepta de Sidom fez com Elias? Então, quando a inspiração caiu em seu coração,
ele pôde ver a Deus. O relâmpago está lampejando, o trovão soando. Ai, onde está a noiva de Jesus? E quando isso aconteceu, ele se colocou de pé e disse: oi, ei, eu sei que meu Redentor vive, meu Redentor, e nos últimos dias ele se colocará de pé sobre a terra, me chamará pelo nome, e eu lhe responderei. Quando ele me chamou para ser batizado no seu nome, eu respondi. Quando ele me chamou para crer no seu profeta, eu respondi. Aleluia! Graça, graça, graça. Essa é a sublime graça. Aleluia. Aí está a reação da fé. Às vezes estas grandes pulsações da fé chegam bem na hora das crises. Geralmente são as crises que nos levam até isto. Foi a crise que levou Jó a isto. Ora, ele estava no fim da sua vida. Seus filhos estavam mortos. Seus camelos, tudo pelo qual ele trabalhou, lutou, foi tudo de água abaixo. Ora, ele estava no fim da sua vida, e todos os seus bens haviam acabado, estavam destruídos, e sua própria vida, do topo de sua cabeça até a sola de seus pés, ele tinha feridas. Qualquer coisa que acontece é castigo, serve de vindicação para o inimigo. Foi uma crise pela qual ele passou, foi aí onde a inspiração o atingiu. Ele diz: ó mulheres, se vocês pudessem olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor, vocês não ficariam embaraçadas com esses sentimentozinhos femininos, brincando com a sua própria alma. Homens, vocês encarariam a situação de uma forma real e verdadeira. Agora, quando a inspiração o atingiu, aquilo fez isto. Ele teve isto então. Ele se ancorou. Nós descobrimos, quando chega a hora destas crises, quando a pressão está bem em cima, e você olha ao redor. Hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Nós não estamos vivendo numa moderna Sodoma e Gomorra. Tudo é o contrário. O mundo voltou atrás. Aquele foi o mundo gentil que foi destruído então pelo fogo. E Jesus disse em São Lucas capítulo 17, verso 28, 29 e 30, que como foi nos dias de Sodoma, assim será também na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem está sendo revelado. A terra que está o ministério do Filho do Homem, ele não vai pisar aqui, o Senhor Jesus. O que é revelado? É fazer conhecido um segredo, uma revelação, é revelar ou fazer conhecido um segredo. Aleluia.
não importando a condição e a situação que ficou aquele nosso irmão. Mas chegou a hora. Ele não viajou contramão. Mesmo tudo dando ao contrário em sua vida. O que estava dando ao contrário estava embalando-o para o último estado. Que tal a Bíblia dizer: e houve um homem justo, Jó, e teve filhos e camelos e ovelhas aos milhares, e pronto. E morreu em paz e felicidade, juntinho de sua esposa, fez bodas de prata, bodas de ouro, quem sabe até de diamante. Que tinha. Mas aquele estado, aquela segunda etapa, precedia, logicamente, é lógico, é óbvio, a terceira. Amém? Precedia a terceira. Aquela etapa de Abraão e Sara, se secando cada dia que passava mais, estava precedendo o que? A terceira. O que é que está acontecendo hoje? Não é exatamente isto. Agora nós descobrimos que nestas horas de real tensão, é geralmente então quando o Espírito de Deus move. Ele disse: infelizmente, se necessita de uma emergência. E lá no fim do livro de Jó, está escrito que Jó teve que orar pelos seus amigos, que nunca ficaram leprosos, mas precisavam da intercessão dele. E sabe o que foi? Porque ele falava o que era reto de Deus. Ele nunca fugiu da doutrina correta. Ele nunca viajou na contramão com Deus, com a divindade, no precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto Deus tem sido bom, misericordioso para com esta era de Laodiceia, morna, vomitada de sua boca, pôs Cristo para fora. Eis que estou à porta e bato, porque está do lado de fora. Ele está batendo agora. E que último estado? Deus restituiu para ele, lhe deu filhas, filhos. Eu pergunto, seria a mesma esposa? Seriam os mesmos bebedores de vinho? Que gostava de se assentarem junto à mesa, comer e beber vinho? Como é que foi o último estado? Pode deixar. Virá uma pressão tão forte. Você terá que decidir ir ou ficar. Você vai concluir que chega de brincar de igreja, brincar de crente, brincar de cantor,
brincar de pregador, brincar de diácono, brincar de esposa, brincar de esposo, brincar de pai, de mãe, de filho, brincadeira, novela, zombando um do outro, mulheres humilhando os maridos humilhando as mulheres. Mas chega o fim da festa. Toda festa tem fim. Os antigos falavam para os seus filhos: trazem suas irmãs, saiam antes do fim da festa. Fim de festa é facadas, tiros, pauladas. A bebida já havia subido para a cabeça. Então era dito: a melhor hora, o melhor momento de sair da festa é enquanto ela está boa. É o místico, é a mística. Está acontecendo nesse instante o arrebatamento. Não há buraco no copo d'água. Mas a você Deus está falando. Está ficando a marca. Está ficando a cicatriz. O momento exige decisão. Já escolhestes? Já. E Elias chega e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então serviu. De corpo, de alma, de espírito, se entrega. Mas aí se canta: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha, boca, cordas vocais, som, voz. Só o Senhor é Deus. Onde vocês vão chegar, meus irmãos trinitarianos, viajando nessa contramão? Eles não gritaram: só os senhores são deuses. Eles não cantaram assim. E para cantar de uma forma correta, tem que dizer: só o Senhor é Deus. 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 Você tem pulmões? Tem? Tem, graças a Deus. E bom, então vamos lá. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorifique a Deus. Glorifique. Isso é bom para a sua alma. É bom para a sua saúde. É bom para a sua vida. É bom para a sua casa. É bom para você. É bom para os seus filhos. Aleluia.
Israel saiu do Egito, e ordem que Deus lhe deu, chegando ao mar vermelho, todo Israel temeu, onde santos de todos os lados, Moisés lhes respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Moisés ordenou as águas do mar que lhe obedeceram, por terra seca passaram, pelo poder de Deus, o exército de Faraó, porém no mar pereceu. Miriam cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. O deserto falou água, Israel se entristeceu, e todos se revoltaram contra
Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.